Então, ainda essa semana, eu pude atender uma moça e a queixa dela foi a mágoa que ela tem da mãe. Foram as dificuldades que ela tem de relacionar-se com a mãe dela. Então, nós buscamos a constelação familiar, né, como recurso para estar trabalhando isso. Ressignificamos muitas questões e, pasmem, ela estava com dificuldades de relacionamento amoroso com o cônjuge dela, dificuldades com a vida financeira, dificuldades de relacionamento com a família de origem, tudo porque não conseguia perdoar a mãe dela. Ela cresceu com uma raiva, com uma revolta, com um sentimento de abandono tão grande que ela não conseguia mais seguir na vida. Então, tudo que acontecia, ela colocava como culpada a mãe. Ela foi criada pela avó desde 1 ano e pouco de idade. Então, a história dela foi realmente bastante triste para ela, mas foi aquilo que ela precisava. Vou contar um pouquinho sobre a história dela, sem citar nomes, porque a gente precisa resguardar e respeitar a identidade de cada pessoa. Então, ela nasceu de um relacionamento casual e depois a mãe não quis mais saber do pai dela, né, deste companheiro, e eles se separaram. Ela assumiu a criança, teve um outro companheiro onde ela tinha uma vida que ela não conseguia cuidar muito bem da filha. A avó, a mãe da mãe dela, né, percebeu que ela precisava de um apoio, então foi buscar a minha cliente quando ela tinha 1 ano e pouquinho de idade na casa da mãe. Então ela trouxe essa filha, né, no caso essa neta, para morar com ela e para ser criada, cuidada pela vó. O que gerou no sentimento dessa cliente? Um sentimento de abandono. Gerou um sentimento muito grande de abandono, onde ela não se sentia amada, não se sentia protegida, não se sentia cuidada, não se sentia importante na vida da mãe. Então, quando ela soube ainda algumas situações que aconteceram com ela quando ela era criança na casa da mãe e com o padrasto, em relação a alguns machucados que ela tinha no corpo. Então, ela não soube me relatar detalhadamente, mas isso trouxe uma mágoa muito grande para ela pelas coisas que contaram para ela. Então, ela cresceu achando que a mãe não gostava dela, ela cresceu com dificuldades de perdoar, de se sentir aceita. E tá tudo certo no seguinte sentido: cada um tem uma vida que é importante para si, para o seu próprio crescimento. Se não fosse a história que essa moça viveu, onde ela foi muito bem cuidada pela avó, ama muito a avó, ama a mãe também, só havia alguns empecilhos entre ela e o relacionamento da mãe e do pai biológico também. Então ela conseguiu perceber o verdadeiro amor da mãe e as verdadeiras causas interiores que levaram a mãe a ter essas atitudes com ela. E por excesso de amor, a mãe permitiu que a avó levasse a criança e cuidasse dela. Então isso também é amor. O Bert Hellinger diz que tudo é amor, tudo é por amor. Então nenhuma das nossas atitudes, sejam elas quais forem, independente de julgamentos, porque aqui nós, nas constelações familiares, nós não julgamos. Nós estamos aqui para fazer a reorganização conforme as 3 leis sistêmicas, que são hierarquia, pertencimento e a lei do equilíbrio.
Então, essa moça, ela pôde resgatar, reconectar-se com a mãe dela, tá? E com a família de origem. Ela chorou bastante, ela ficou muito emocionada quando ela conseguiu se conectar com o verdadeiro amor que a mãe dela tem por ela. E que a mãe não tinha condições. Porque quando o Bert Hellinger diz assim que quando o pai ou a mãe ou ambos eles estão com memórias do sistema familiar muito memórias que podem afetar a vida de alguma forma mais séria de um filho, muitas vezes o próprio sistema familiar inconscientemente cria uma situação para que aquela criança seja retirada daquele meio, seja retirada daquele lugar e seja então colocada com outras pessoas, ou da família, ou que não são da família, para que elas possam então ter um pouco menos de peso do sistema familiar de origem, para que fique um pouco mais leve para essa criança se desenvolver, tá? A respeito de crianças adotadas, essas crianças adotadas, elas precisam entender que, mesmo que elas tenham um segundo lar, onde elas tenham pais adotivos, ou que elas vivam em alguma casa sem a presença de pais adotivos e sem os pais biológicos e sem ninguém da família, elas precisam entender que o Bert Hellinger diz assim, que ainda assim essas crianças precisam honrar seus pais para que elas possam ir bem na vida e agradecer a vida que receberam dos pais, porque se não fossem esses pais, elas não poderiam estar na vida, elas não existiriam, porque nós somos exatamente 50% do pai biológico e 50% da mãe biológica. Então, nós precisamos resgatar essa reconexão com as nossas origens biológicas, independente de conhecer essas pessoas, a família de origem ou não. Independente de que você conheça ou não de onde veio, qual é a história dos seus antepassados. O bom é que se conheça, quanto mais você puder conhecer, saber sobre a sua origem, melhor. Mas se você não conhece, reverencie dentro de você mesmo a sua história, porque você veio de algum lugar. Com certeza você tem um sistema de origem familiar e que você, mesmo sem conhecer, traz no seu DNA as memórias desses antepassados, tá?